as 7 igrejas do Apocalipse. Não vai dar tempo a gente acompanhar lendo o versículo, mas a referência está ali sobre cada uma das igrejas ao qual o Senhor Jesus escreveu. Vamos ler a de cima primeiro. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Está aberta a tua Bíblia? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. 3. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade ou o teu primeiro amor. Olha para mim. Que igreja é essa? Cadê a igreja? Que igreja é essa? O que significa e o que é que o Senhor Jesus estava avisando, alertando a igreja de Éfeso? A igreja estava... Cadê a igreja toda? A igreja estava... Calma. A igreja estava... Será que tem Éfeso hoje em dia? Perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo sua vontade. O que mais tem hoje, irmãos, é pessoas fazendo a própria vontade. Diga misericórdia. Qual foi o recado que Deus, que o Senhor estava dando à igreja e aos Efésios? Porque Éfeso era uma cidade. E o Senhor estava dizendo para a cidade de Éfeso que ela estava se desviando da verdade, estava perdendo a direção, estava começando a desobedecer a Deus e estava não fazendo mais a vontade de Deus. Resumindo toda a carta da igreja de Éfeso, é isso aí, ó. Desviada. Olha para mim. Sabe o que significa isso aqui? Que nós estamos estudando hoje, aprendendo hoje? Recado de Deus para você. Diga para o seu vizinho, diga assim: hoje a igreja somos nós, eu e você. Não, mas fala olhando para a pessoa, fala olhando para ela. Diga: a igreja hoje é eu e você. Diga assim: a conversa de Deus é com eu e você. Negócio é entre nós, fala. Ó, quem entendeu? Vamos pode partir para outra? Vamos agora, versículo 8. Está aberto sua Bíblia? Vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem foi que morreu e voltou a viver? Vocês estão bem. Versículo 9. Eu sei as suas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Até aqui. Esmirna. Recado que o Senhor dá para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja... A igreja de Esmirna era uma igreja... Quem é que não passa por perseguição hoje?
sofredora por causa das perseguições enfrentadas por ser fiel a Deus. Toda vez que você quiser sair do mal, toda vez que você quiser fazer coisa boa, vai acontecer coisa ruim. Ah, pastor, então não vale a pena. Vale. Deus é Deus. A Bíblia diz que você não pode temer o homem que mata a carne, mas você tem que temer quem mata a carne e a alma. O homem só tem poder de matar a carne, mas tem um que tem poder de matar tanto um quanto o outro. Então toda vez que você estiver orando, toda vez que você estiver congregando, toda vez que você estiver desejando as coisas de Deus e o mal se levantar, aí você tem aquela sensação: meu Deus, quanto mais eu vou para a igreja, mais coisa ruim acontece. Quanto mais eu me firmo, mais acontece coisa para me tirar da tua presença. Quanto mais eu congrego, mais vem luta. Você pode estar no meio da igreja de Esmirna. Você pode estar sofrendo perseguição por causa da sua fé. Diga para o seu vizinho: contudo, é normal. A perseguição é normal, fala para ela. Mas se você puder olhar dentro da bolinha preta do olho dela, vai ser melhor. Isso. Diga aí, a perseguição é normal. Vamos para outra? Versículo 12 agora, irmão. 12. Terceira carta. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Versículo 16 diz: arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Olha para frente. Pérgamo. Licenciosa. Pérgamo era uma igreja licenciosa. Licenciosa significa algo que não tem limite. Liberal e permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. O Senhor Jesus, não sei se vai dar para você ver daí. Que cor que está a letra aqui? Que cor que está a letra aqui? Quando uma Bíblia tem letra em vermelho, significa que é Jesus falando. Quem entendeu, diga. Quem não sabia, fica sabendo agora. Quando você comprar uma Bíblia, se tiver escrito na capa letra vermelha, é porque Jesus é que está falando. Então quem falou isso aqui foi Jesus. Ele estava dizendo que lá em Pérgamo estava acontecendo liberalismo, permissão, estavam aceitando qualquer coisa dentro da igreja para agradar as pessoas. E ele estava
alertando a igreja, avisando a igreja. Por isso está escrito: arrependa-te. Arrependa-te. Isso aqui é um recado para nós hoje. É um recado para nós, para você, para a igreja. Quem está entendendo? Vamos para outra agora. Versículo 18 do mesmo capítulo 2. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, ou o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher, que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras até aqui. Tiatira era uma igreja o quê? Era uma igreja o quê? Vira para o seu vizinho e diz: Deus está falando com você, viu? Desde Éfeso, fala para ela: Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Deus está falando com nós. Tiatira era uma igreja? Não, irmão, vamos falar não gritando, mas todo mundo junto, de uma forma forte. Tiatira era uma igreja preguiçosa e não se interessava mais pelo trabalho da evangelização, oração e Bíblia. Será que tem alguém aqui, meu irmão, relaxado? Preguiçoso? Será que tem alguém aqui, meu irmão? Quando eu digo aqui, não estou falando aqui, eu estou falando no mundo. Será que tem pessoas relaxadas? Vamos ler a Bíblia. Vocês estão lendo a Bíblia? A igreja está lendo a Bíblia. Vocês estão lendo a Bíblia? Que livro que vocês estão? Tito. Louvado seja Deus. Se dois entre vós, ou três, obedecer, o Senhor ordenará a bênção. O Senhor estará no meio de nós. Então, dentro dos membros que tem aqui dentro, se 2 ou 3 for obediente, o Senhor está no meio. Por isso que eu não estou preocupado em lotar a igreja, não. Domingo aqui está razoável. Vem na semana aqui para você ver, meu. Eu, como pastor, eu só tenho uma missão: pregar. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor estava dizendo à igreja de Tiatira que ela estava relaxada. Quem entendeu, diga. Próxima igreja, capítulo 3 de Apocalipse, verso 1 em diante. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. A igreja de Sardes era uma igreja? Dá só uma olhada para quem está do seu lado, só uma olhada assim.
Vê se ela tem cara de morto. Fala nada não, só olha. Dá mais uma olhada. Pode encarar, é o pastor que está mandando. Se ela brigar, briga comigo. A igreja de Sardes era sem vida e sem alegria. Não faz diferença na sociedade, não incomoda o inimigo. Irmãos, uma coisa eu te digo, o Senhor diz, vinde a mim como estais. Mas permanecer como estais não pode. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz que o evangelho foi e é poderoso. Não tem cabimento uma pessoa ler o evangelho, entender o evangelho, querer viver o evangelho e a vida não mudar. Você era mentiroso e continua mentiroso. Você era enganador e continua enganadora. Não tem condições. Quem está entendendo, diga. A igreja de Sardes, o Senhor estava dizendo: olha, arrependam-te, ou arrependam-se, porque eles tinham aparência, está escrito aqui, ó. Tens nome de que vives e estás morto. Era uma igreja de aparência. Hoje tem muitos casamentos de aparência. Hoje tem muitos relacionamentos de aparência. Hoje tem muitas famílias de aparência. Hoje tem muitos colegas de trabalho que se toleram de aparência. Hoje em dia tem muitos marido e mulher de aparência. Tem pais e filhos de aparência. Hoje tem muitos crentes de aparência. Tem muitos pregadores de aparência. Tem levitas de aparência. Tem membros de aparência. Dizem que são vivos, mas são mortos. Mortos. O Senhor estava avisando. Quem entendeu, diga. Próximo, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tens a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja de Filadélfia era uma igreja. Agora não precisou mandar repetir não, né? Mas vou pedir para repetir. A igreja de Filadélfia era uma igreja fiel ao Senhor. Não importa o que aconteça, e apesar das dificuldades, era fiel. Diga para o seu vizinho: quando a pessoa é fiel, Deus a torna abençoada. Quando que uma pessoa é abençoada? Quando ela é fiel. Escreve isso lá na sua rede social, em vez de ficar curtindo besteira. Escreve lá assim: quando uma pessoa é fiel,
Deus a torna abençoada. Gravou? E bota o autor da frase. Porque senão alguém vai dizer: nossa, que lindo isso que você escreveu. Você diz: obrigada. Muito obrigado. Você vai tomar o galardão de quem não pode. Bota lá o autor da frase. Amém, igreja? Então, olha só. A igreja de Filadélfia, ela era uma igreja abençoada. Por quê? Fiel ao Senhor. Não importando o que acontecia, e apesar das dificuldades, ela permanecia fiel. E por permanecer fiel, o Senhor a chama de... Para Deus chamar uma pessoa de abençoada, irmão, a pessoa tem que ser da banda dos fiéis. Não é fiel, quando a gente fala fiel, a pessoa já pensa nisso aqui. Fiel em tudo, irmão. Fiel em tudo. Você é fiel. Antes de você ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, você tem que ser fiel a Deus. Porque se você não for fiel a Deus, você não vai ser fiel no seu dízimo, na sua oferta. E se você não for fiel a Deus, você não vai ser fiel na sua fé. Porque tem gente que diz que tem fé, mas não tem. Tem gente que diz que acredita em Deus, mas não acredita. Exemplo, Pedrão. Pedrão diz que morria por Cristo. Pedrão falou que estaria onde o Senhor estivesse. E se ele morreria, Pedrão disse que morreria também. Quando Jesus foi preso, Pedrão negou ele. Um deles. Pedrão diz aqui: não. Você é um deles, eu não. Você andava com ele, eu não. Mas Jesus já tinha avisado para Pedro: você vai me negar 3 vezes. Quando Pedro foi querer dar uma de bonzão, porque tem muita gente que gosta de ser santão dentro da igreja. Tem muita gente que quer ser mais santo do que Jesus. Tem gente, irmãos, que aponta o defeito dos outros, mas ela não vê os defeitos dela. Pedrão disse: Senhor, aqui está um que não vai nunca te abandonar. Senhor, aqui está um que aonde o Senhor estiver eu vou. Aqui está um que vou defender o Senhor de unhas e dentes, de espada. Aqui está um, Senhor, que morre pelo Senhor. Jesus só deu uma encarada nele e disse assim: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Por isso que tem uma parte da Bíblia que eu não me recordo agora, que o Senhor diz assim: não te precipites em falar nada diante de Deus. E a gente tem a mania de ficar falando: Senhor, conte comigo. E na hora que Deus vai contar com você, cadê você? Cadê os discípulos de Jesus quando ele foi crucificado? Que não foi carregar a cruz com ele. Quem carregou a cruz com Jesus foi um desconhecido. Foi um homem chamado Simão, que nem estava na cidade, não sabia nem o que estava acontecendo. Ele estava vindo da roça, com a enxada no ombro. E ele entrou dentro da cidade, porque ele morava depois da cidade. Quando ele entra na cidade com a enxada no ombro, ele sai de cara com a crucificação de Jesus. E ele vê aquela multidão, vê o homem carregando a cruz. E o soldado já catou ele lá, ó. Vem cá, ajuda esse coitado aqui. Simão olhou para um lado, olhou para o outro, não estava entendendo nada. O soldado pegou e deu um tapa nas costas de Simão, assim, ele caiu lá onde Jesus estava. O poeirão cobriu. Jesus todo coberto de sangue, todo machucado. Simão caiu do lado dele lá, do lado da cruz. Simão foi lá e pegou a cruz, botou no ombro dele. E cadê os discípulos que não estavam lá para ajudar Jesus? Cadê Pedrão, que não estava lá para carregar a cruz quando Jesus mais precisava? Quem é que hoje a gente pode contar dentro da igreja do Senhor? Quem? Quem que a gente pode contar hoje? Quais são os cristãos? Quais são os irmãos que a igreja, que o Senhor Jesus pode contar com eles? Tem outra coisa na Bíblia que me assusta, irmão. Muito.
Quando Jesus diz assim, que na mesa não vão sentar os que acham que vão sentar. Que na mesa vai sentar muito Simãos. Muitos desconhecidos. E tem muito pastor aí, mitidão, obreiro, uns crachazão. Nada contra crachá, porque nós também usamos. Mas tem obreiro que valoriza mais o crachá dele, se achando mais do que qualquer outro. E o Senhor avisou na Bíblia. Tem muita gente que pensa que vai estar lá e não vai. Tem muita gente que pensa que vai entrar lá, vai chegar lá, ô mestre, é nós. E aí quando for entrando lá, o anjo vai puxar assim pelo colarinho, volta aqui, ó. Volta aqui, ó. Quando você vai? Ô, pra glória. Ah, lá só entra santo. Sabe o que é santo? Aquele que se separa do que é profano, do que é contra Deus. Isso inclui vida pessoal, isso inclui vida íntima. Íntima que eu digo, seu rol de amizade. Quem são os seus amigos? Com quem que você anda? Com quem que você conversa? Para quem que você anda abrindo sua vida? Senta aqui, minha amiga. Sua amiga. Seu amigo. Fiel ao Senhor. Terá o direito de ser chamado abençoado ou abençoada. Vamos para o próximo? Versículo 14 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, indecisa, serve ao mundo e a Deus ao mesmo. Dá uma analisada na sua vida aqui. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Desviada, perseguida, licenciosa, relaxada, morta, abençoada, morna. Qual é a igreja dessas aqui que o Senhor não atribuiu aviso? Qual dessas igrejas aqui não precisou se arrepender?
Qual dessas igrejas aqui você tem que seguir? Qual dessas igrejas você tem que se tornar? Perseguição ninguém quer, né? Sofrer ninguém quer, né? Enfrentar problema ninguém quer, né? Vira aí pro seu vizinho e diz assim para essa criatura, diga assim: eu tenho uma triste notícia. Diga para ela, sabe qual é? Bom, né? A igreja de Filadélfia, fala para ele. Excelente, né? Fala para ela aí. Coisa linda, fala para ela. Abençoada. Abençoada. A outra perseguida. É, né? Fala, vamos, fala para ela. Diga, é, né? Diga assim, antes de você ser Filadélfia, você tem que ser Esmirna. Diga assim, se você não for Esmirna, nunca será Filadélfia. Agora fala para ela, quem vai pregar hoje é vocês, irmão. Diga para ela assim, diga assim, sabe por que o povo sofre tanto? Porque só almeja Filadélfia. E Deus quer levar lá para Esmirna. E a pessoa não quer. Quer ir para Filadélfia. Para lá você não vai. Se não for para Esmirna. Quem entendeu isso, diga aí, diga amém. Sabe o que Deus quer fazer com a igreja dele? É isso. O objetivo de Deus é esse aqui. Mas antes de chegar aqui, você vai ter que escalar Esmirna. Amém ou não amém? Antes de chegar em Filadélfia, você vai passar por uma escala em Esmirna. Perseguida, sofredora por causa das perseguições enfrentadas por ser fiel. E o que está escrito aqui? Fiel ao Senhor. Essa é o significado das 7 igrejas do Apocalipse. Se o Senhor mandar essas cartas para a casa de Davi, ele vai dizer ao anjo da igreja, escreve. Para quem que ele está escrevendo? Para o líder da igreja. Para o líder da igreja. Por isso que eu peço, eu queria que você entendesse um pouco o líder da igreja quando ele te cobrasse, quando ele pegasse no seu pé, quando ele te castigasse, quando ele te batesse. Hoje você está aprendendo que você não passa de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, e o Senhor está te levando lá para Esmirna, para você passar por esse processo, porque daqui o Senhor vai te trazer para cá. Passe por Esmirna, se sustente lá na perseguição, sofra, fica firme, seja fiel a Deus, e você vai ser trazido para cá, e o Senhor vai te recompensar. Permaneça firme, permaneça fiel, porque o Senhor vai te chamar de abençoado. Você vai se tornar um abençoado. E tenho dito. Feche sua Bíblia aí. Mas não feche seu coração. Feche. Tem alguém aqui entre nós, irmão, que quer voltar para Esmirna? Tem alguém aqui entre nós, Éfeso? Tem alguém aqui, Pérgamo? Tem alguém aqui, Tiatira? Tem alguém aqui, Sardes?
Tem alguém aqui, Laodiceia? Pastor, tem alguém aqui, Filadélfia? Tem não. Tem nenhum Filadélfia aqui dentro. Porque vocês estão fugindo de Esmirna. Vocês não estão querendo passar por Esmirna. E quem não passar por Esmirna nunca vai chegar em Filadélfia. Ah, pastor, mas a vida tá. Eu tô assim, eu sou um abençoado. Dá uma olhadinha nos outros, vê se você não está encaixado lá num desses aqui. Vê se você não está encaixado num desses aqui. Vê lá, vá. Perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo sua vontade. Você é uma pessoa liberal, permissiva, tudo é permitido. Aceita tudo dentro da igreja, dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua vida. Você é daquelas pessoas que gosta de agradar os outros. Você faz as coisas para agradar os outros. Você é uma pessoa relaxada, preguiçosa, não se interessa mais pelas coisas da igreja, né? Você não está orando mais, você não está lendo mais a Bíblia, não quer evangelizar ninguém, não quer visitar ninguém. Você é morta, sem vida e sem alegria, não faz diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. Quando você chega na casa da sua família, está lá um monte de gente fumando, bebendo, contando lorota, oba-oba, e você chega lá no meio e você é mais um no meio da multidão? Ou você é daqueles que chega na sua família, arrasta lá um para um canto e diz: sai dessa vida, sai desse caminho. Daqui a pouco você finge que está na festa, vai lá e arrasta outro. Toma vergonha nessa cara. Sai dessa vida. Aí volta para a festa. Deus te chamou para isso. Deus não te chamou para você ir para a casa da família e sentar na roda dos escarnecedores e ficar lá. Tô de boa. Você quer vida? Você quer vida? Diga para quem está do seu lado: o Senhor está levantando uma nação diferente, santa, eleita, escolhida. Ele não merece nada não, irmão. Bom, o papel do pregador é tocar a trombeta. O papel do líder é tocar a trombeta. O que é tocar a trombeta? É te avisar, é te alertar. Ó, seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui. Sai daqui não. Quando eu estou falando lugar aqui, é na presença de Deus. Quando eu estou dizendo seu lugar é aqui, eu estou dizendo: não saia dos caminhos do Senhor. Quer agradar o homem? Eu toquei a trombeta. Quer agradar o homem? Você entra onde aí? Onde você entra? Onde você entra, igreja? Hã? Agrada as pessoas. Continua agradando as pessoas. Continua. Quem agrada as pessoas é licenciosa. É uma pessoa que não tem regra. Licenciosa. É uma pessoa que não tem regra. Não é doutrinada. Vamos orar.